Olha eu aqui de novo. Tô aproveitando para gravar, gente, os vídeos para você não ficar sem, porque eu sei que você ama ler a Bíblia. É por isso que eu tô no mesmo lugar, com a mesma roupa, tô gravando vários vídeos da leitura para você. Esse é o quarto vídeo que eu tô gravando seguido para vocês. Sabe o que isso significa? Que vale muito o seu like, vale muito aqui o seu compartilhamento, vale muito a sua inscrição, porque nós estamos lendo a Bíblia, gente. Já tô aqui, nossa, quase nas nuvens de tanto ler a Bíblia. Como é bom, como eu sou apaixonado por isso. Já tomei meu cafezinho, tomei a minha água, coisas que combinam muito com uma leitura bíblica. E você, gosta de ler a Bíblia como? Qual o horário do dia? Tomando café? Tomando suco? Tomando uma Coca-Cola? Tomando água? Escreve aqui pra mim, o que é que você gosta, para eu conhecer um pouquinho mais de você, tá bom? Bora lá, hoje nós vamos de Marcos capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo 31, depois 2 Samuel 23 e por fim Oséias 3. Bora lá então. Marcos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1, ele vai dizer assim: Levando Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez a multidão o seguiu, e ele de novo as ensinava segundo o seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, experimentaram perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhe respondeu: Que vos ordenou, pois, Moisés? Tornaram eles a dizer: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: Por causa da dureza do coração de vocês, ele deixou isso escrito como mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher. E com a sua mulher serão dois, uma só carne. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não se separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogaram sobre esse assunto. E eles disse: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra vai cometer adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, também comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem o receber no reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar nele. Então, tomando nos braços, as impôs as mãos e as abençoava. Quando Jesus no caminho conheceu então um homem ao seu encontro, veio ele estava ajoelhando e se perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso já tenho observado desde a minha juventude. Verso 21. E Jesus, fitando os olhos, o amou e disse: Só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Lembra, gente, não tem problema quanto à riqueza, né? Ter riqueza não é pecado. O problema é quando a riqueza tem o seu coração. E nesse caso aqui, no coração desse jovem estava na riqueza, por isso que ele ficou triste. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistia a dizer-lhe: Filhos, quão é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando os olhos, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus não há impossível. Então Pedro começou a dizer: Eis que tudo nos é dado, deixamos e agora te seguimos. Tornou-se Jesus e disse: Em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim ou por amor ao Evangelho, que não receba já hoje, no tempo presente, o cêntuplo ou 100 vezes mais: casas, irmãos, irmãs, filhos, campos. Tudo isso em meio a perseguições. No mundo que há de vir também receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então Jesus está falando aqui, vale a pena seguir a Deus, né? A gente não segue Ele para ter, mas porque a gente segue Ele com o coração correto, Ele dá para a gente, retorna muitas vezes mais. Bora lá então, 2 Samuel agora, capítulo de número 23, penúltimo capítulo do livro de Samuel, aqui de 2 Samuel. Amanhã a gente vai findar, mais um capítulo aqui, mais um para conta, Bora lá então, 2 Samuel 23, verso 1 diz assim, São essas minhas palavras, as palavras de Davi, filho de Jessé, para o homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e sua palavra está na minha língua, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim
me falou, e aí ele continua dizendo, né? Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando o sol sai, como a manhã sem nuvens, cujo resplendor depois da chuva faz brotar da terra e a erva. Verso 5. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar com toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados para fora como espinho, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer que parar para os tocar se armará de ferro e da haste com uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Verso 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquimone, o principal de 3. Esse brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Presta atenção nos nomes aqui. E ele vai continuar dizendo assim, ó: depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para Eleazar, e estava somente para tomar os despojos. Depois dele Sama, filho de Agé, Aritita, Ararita, né? Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se em Sama no meio daquele terreno, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: puxa, quem me dera beber um pouco da água lá do poço de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto ao poço à porta de Belém, e tomaram e voltaram e levaram até Davi. Ele não quis beber, porém derramou como oferta ao Senhor, e disse: longe de mim o Senhor fazer tal coisa. Como eu posso beber do sangue de homens que foram colocar em perigo a sua própria vida, de maneira que não a quis beber? São essas coisas que fizeram os 3 valentes. A gente consegue imaginar isso? Eles ouviram o suspiro do rei, eles foram atrás. Isso é honra. Eles dizem no verso 19: era ele mais nobre do que os 30, ele era, né, o primeiro deles, contudo dos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizel. Grande em obras, feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe a mão, e a lança com ela o matou. Nossa, galera, era sangue no olho mesmo aqui. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros dos 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o colocou sobre a sua guarda. Entre os 30 figuraram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, o Harodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Rusatita, Zalmon, Aioíta, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribá, é quase uma oração em línguas isso, né? Gibeá, filho de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai do ribeiro de Gás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonitas, dos filhos de Jazem e Jonatas, Sama, Haratita, Aiam, filho de Azardo, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliam, filho de Aitófel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã de Zobá, Banã, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, né? Urias, Eteu, ao todo 37. Meu Deus, fala pra você, esses caras tinham que ser muito sobrenatural, porque só para falar o nome deles precisa de muita unção mesmo. Então essa aqui foi a galera que estava o tempo todo lutando lá com Davi, que fez todos esses grandes feitos. É tão legal quando a gente, né, como nós estamos lendo, né, livro após livro, a gente já viu isso acontecendo. A gente viu quando Davi estava lá, quando juntou aqueles rejeitados, e quando ele estava lá, né, para matar Saul e não matou. Então é muito legal que o tempo todo, né, ao ler a história se repetindo e contando, sendo contado de uma forma diferente, isso vai entrando ainda mais no nosso coração. Bora lá então para finalizar a leitura de hoje, Oséias capítulo de número 3, chapter 3.
né? E ele diz assim, ó, Oséias 3:1. Disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Olha que esse texto aqui, gente, é o texto que um pastor leu e ele achou que ele podia adulterar com a ovelha. Se você entrar no YouTube, você colocar lá, pastor adultera, não é com ovelha, né, é com membro da igreja. Apareceu reportado do Jornal Nacional, tadinho. O senhorzinho leu tudo errado aqui, achou que podia, o marido concordou e misericórdia, o pecado foi feito lá e foi escandaloso, né? Então olha aqui, ó, vai até a amada do seu amigo, ó, que ela é adúltera. Ele fala, vai até aquela mulher que é adúltera, não está mandando você adulterar, tá bom? Ele diz assim, ó, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Lembra que ele estava comparando aqui Israel a uma prostituta? Ele diz, comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homer e meio cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim, muitos dias não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel não ficarão por muitos dias sem reis, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor pela sua bondade. Então a gente vê aqui, não é mais uma vez Deus falando, ó, tá ruim, Israel tá errando, mas vai chegar um dia onde tudo vai ficar bem, amém? Essa é a expectativa de Deus. Então não importa como era o seu passado, se hoje você receber a palavra, a expectativa de Deus aqui na sua vida, vá tudo bem, amém? O que é que mais te marcou hoje aqui? Foram os nomes estranhos? Escreve aqui embaixo para mim, não é o que de fato Deus está falando ao seu coração, porque em toda palavra eu tenho certeza que Deus vai falar algo com você. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, eu oro mesmo, Pai, para que eles prosperem, para que eles avancem. Eu declaro cura se manifestando, provisão, milagres, portas abertas, empregos vindo. Eu oro para que tudo que eles colocarem as mãos, Pai, possa prosperar, possa ser abençoado. Declaro que nada vai faltar, muito pelo contrário, eles vão ter para si, eles vão ter para abençoar a vida de outras pessoas. No nome de Jesus eu oro, eu te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém? Compartilha esse vídeo com a pessoa que você ama, segue lá no Instagram, pelo amor de Deus. Você ainda não está seguindo, você não está sendo abençoado, você precisa, vai lá, o Leandro Machado. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Segue também Namoro Fast Food. Não acredito, você ainda não leu os livros? Visita lá então, www.pastorleandromachado.com.br e adquira já os 2 livros, Sexo Sem Vergonha e Namoro Fast Food. Certamente vai abençoar a sua vida. Gente, um grande abraço, espero você amanhã. Tchau, tchau.